Kumusta? Ako si Bob na Tren. Nagmamaneho ako sa mga riles. Maaaring maupo sa loob ko ang mga pasahero at maglakbay sa malalayong lugar. Nagdadala rin ako ng mga paninda mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Tara at kilalanin natin ang iba pang mga paraan ng transportasyon. Tignan nyo, mayroong kotse. Kumusta, Bob? Lalabas ako para mag-picnic. Hanggang sa muli, Bob! Mga bata, tignan nyo si letrang K. Nandun siya sa duyan. Bob, pwede ba akong sumama sa mga kaibigan ko? Si letrang I at letrang J? Oo. Yehey! Hintayin nyo ako. Gusto ko rin sumama. Hello, letrang M. Anong ginagawa mo? Hi, Bob! Uuwi na ako. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? Hello, letrang U at letrang V. Gusto nyo bang sumama sa akin makipagkita kay letrang W? Oo, makikipagkita rin kami kay letrang W. Tara, puntahan natin siya. Hello, letrang W. Hello, Bob. Hinihintay ko ang mga kaibigan ko. Sina letrang P, V at U. Nakita mo ba sila? Oo. Nakasakay sila sa akin. Bakit hindi mo sila samahan? Yehey! Woohoo! Tignan niyo lahat ng kaibigan natin. Pwede rin ba kami sumama sa kanila, Bob? Oo, letrang X, Y, and Z. Napakasaya! Hanggang sa muli! Oi, eu sou o Henry. Bem-vindos à nossa fábrica de brinquedos. Oi, eu sou o Doc. Eu sou um grande fã dos dinossauros daqui. Posso conhecer quem faz os brinquedos? Você pode conhecer todos eles. O preferido dele é o Giganotossauro. Quem foi que fez esse? Todo mundo fez. Na nossa fábrica, a gente tem uma linha de produção. Isso significa que cada um faz alguma coisa nos brinquedos daqui. E hoje nós estamos fazendo... Giganotossauros! Dá pra fazer 100 num só dia? Ai! Com toda certeza. E com a ajuda dos robôs dá pra fazer ainda mais. Isso é super incrível! Prazer em conhecer você também! Se todo mundo ajuda a fazer cada brinquedo, como não tropeçam uns nos outros? A linha de produção ajuda na organização. Doc, a gente tá trabalhando mais rápido que dá, mas ainda assim tá muito complicado. Conseguiu descobrir como eles fazem aquele monte de brinquedos? Bom, todo mundo tem que ajudar. E é preciso manter as coisas em movimento. Ele disse manter as coisas em movimento? Ahá, ahá, tá legal. O Pico acabou de ter uma ideia que a gente vai tentar. Tchau. Aposto que gostariam de experimentar também. Foi muito legal o Henry ter dado uma mãozinha pra gente. E eu nem precisei reprogramar. Cupcakes com cabeça de coelho são perfeitos pro bazar. E agora que a gente aprendeu sobre linha de montagem, o resto vai ser bem mais fácil de fazer. Quando eu vou poder testar isso aqui? Aprendemos, foi divertido, a expedição foi demais. Voltaremos com muito mais. Foi demais, pessoal! Anong ginagawa mo dyan sa itaas, letrang B? Hinahanap kita at nandito ka na! Tignan niyo mga bata, si letrang C. Mayroon na yata siyang pupuntahan. Kumusta, Bob? Kumusta, C? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa parke. Bakit hindi ka na lang sumama sa amin?